Olá a todos, estou aqui eu de novo, Ana Cristina Coda e a minha amiga Cris Paramita, no Caminhando no Dharma, né? A gente hoje vai falar sobre um assunto muito especial, mas muito especial mesmo, que são os 5 curadores supremos, ou como a gente chama de 5 Dhyani Budas. E uma coisa que eu queria já compartilhar é que, na verdade, eles são representações de energias, né? De emanação. Não é que tem um Buda, não é que tem uma, né? Mas eles são uma representações. Inclusive, eu vi Lama Caroline falando, acho que foi Lama Caroline falando sobre isso recentemente, que eles são, na verdade, manifestações, né? São formas de manifestações que a gente almeja no nosso caminho espiritual, né? São referências manifestadas do que a gente almeja, muito mais do que imagens que a gente vai se agarrar, né? Quer dizer, essa é a minha visão também, né? Mas agora a gente vai discorrer sobre o assunto e a Cris podia já aproveitar e me dar a sua visão, né? Quer dizer, eu compartilhei uma coisa da forma com que eu percebo, né? O que são os Dhyani Budas. Então, olá a todas, a todos. Olá, Cris. Falar sobre o Curador Supremo, Dhyani Buda, é falar sobre nós no futuro, trazendo o resultado para o presente, né? Então, em verdade, assim como qualquer arquétipo, a representação da nossa mente iluminada, né? E quando que a gente considera que uma mente é iluminada? Quando ela dissolveu totalmente os venenos mentais e desenvolveu ao máximo da potencialidade das virtudes dela mesma, né? Então, um Buda nada mais é do que a realização do que eu acabei de falar. Qualquer um de nós pode se tornar um Buda. E por que nós podemos nos tornar um Buda? Porque nós temos essa essência pura em cada um de nós. Nós ainda não somos um Buda, porque há um engano muito comum das pessoas dizerem, não, mas você é um Buda. Não, ainda não, sob hipótese nenhuma. Eu tenho o potencial de me tornar um Buda, né? Mas eu ainda não sou. Quem me dera, né, que assim eu fosse, mas eu só consigo me tornar realmente um ser que nós chamamos de emersão definitiva, que é a tradução de Janchu, que é em tibetano, para o português. Não seria iluminação, até porque na nossa mente ocidental, iluminação tem um aspecto meio hollywoodiano, né? Parece que todos os spots acenderam e você se Pessoa tornou um levita e ser vai para o iluminado. céu, né? Não exatamente, não é bem assim. Então, a nossa mente ela precisa se familiarizar com os aspectos positivos para que os aspectos negativos deixem de ter ressonância no nosso cotidiano, no nosso contínuo mental. Eles nunca vão deixar de existir. Isso nós já vimos em outros capítulos do nosso Caminhando no Dharma. Mas a gente precisa relembrar, porque há uma linha que alinhava todos esses capítulos, né? Um deles, que nós falamos sobre a capacidade de iluminação de todos nós, na verdade, está ligado essencialmente ao capítulo anterior, que nós falamos sobre os venenos mentais, os antídotos e essa nossa percepção de nós mesmos incontaminada, porque a nossa percepção incontaminada não é que nós nos tornemos incontaminados, é trazer o resultado do futuro para o momento presente. Significa que eu não vou mais me familiarizar com os meus aspectos negativos e vou desenvolver os aspectos positivos
na minha própria mente, na minha conduta cotidiana. É isso que precisa ficar claro. Então, um curador supremo, ele é a manifestação de um ser que emergiu definitivamente, um ser iluminado, só que ele possui as características aparentes que nós possamos reconhecê-lo. Ele é uma fonte de luz inesgotável, ele se manifesta como nos aprouver, porque, em verdade, é como se um ser totalmente livre, completamente perfeito, ele pode se manifestar de forma que nós possamos reconhecê-lo. E é por isso que ele se apresenta como um curador supremo, que ele tem aparência humana, né? Ele tem uma cor que é uma luz, que emana um som, que nós chamamos de sílaba mântrica. Essa sílaba mântrica, ela, além de espargir essa luz, ela tem a vibração em ondas do som, né? Esse composto permite surgir o que nós chamamos de um símbolo, que, assim como Jung fez com tanta sabedoria e perfeição, os Jnani Budas eles também possuem um símbolo. Esse símbolo é a essência da manifestação dele próprio. Esse símbolo ele vai ser como uma senha que abre o programa do Curador Supremo. Então, você insere essa senha e daí, pum, na tela aparece o Curador Supremo. Esse é um exercício que nós fazemos com a prática da autocura tântrica, que ela acontece dentro dos nossos canais laterais, reunindo-os no canal central, para que nós possamos eliminar o que nós chamamos de agitação mental ou torpor mental, né? E trazer a mente para um estado concentrado sem influência negativa. Então, o mais importante é nós reconhecermos que nós temos a capacidade de, toda vez que nós estamos na lateralidade dos canais, e isso, quem não tiver assistido anteriormente, eu vou fazer um breve apanhado, nós temos o canal lateral direito, o canal lateral esquerdo, que no aspecto negativo, o canal lateral direito, que corresponde à energia masculina, gira nas sensações desagradáveis do que nós sentimos aversão. Igualmente, o canal lateral esquerdo, de energia feminina, ele se manifesta negativamente na forma da atração. A sensação agradável gera a atração. E o nosso canal central, quando ele está estrangulado, cada vez que eu manifesto uma sensação desagradável ou uma sensação agradável, ele é encapsulado pelos canais laterais e a energia não consegue fluir livremente. Então, quando nós conseguimos observar que essa sensação nada mais é do que a percepção e a projeção do que a minha mente constrói, então eu consigo afrouxá-lo, enfraquecê-lo, e o meu canal central consegue expandir-se. Que dimensão ele se expande? Na dimensão do meu amor e da minha compaixão. Ele é capaz de universo dentro dele, porque ele é apenas uma representação. Então, ele se manifesta entre as sobrancelhas e 4 dedos abaixo do nosso umbigo. Quando os laterais se rendem, ele ocupa o espaço lindamente. Nesse movimento de relaxamento, que os canais laterais se relaxam, eles permitem que eles façam o seu próprio circuito harmônico. Então, no canal central, quando nós conseguimos reunir as energias, por exemplo, do chakra secreto no canal central, ele vai construir um percurso como se tivesse 32 pétalas de luz verde. Essas pétalas vão se abrir e elas vão traçar um caminho livre para a energia poder circular e entrar no canal central, né? E aí, quando ela se manifesta, pode falar.
antes da gente Tá entrar no mutada, amor. detalhamento, né, eu queria fazer só duas observaçõezinhas. Uma é que essa explicação, né, que a gente vai dar, que você principalmente vai dar, ela ajuda a gente a entender por que que o samadhi, muitas vezes o que o hinduísmo chama de iluminação, não é iluminação para o budismo, né? Porque para o budismo, além de você tá livre dos seus, né, das suas questões de atração, aversão, tem que estar livre dos imprints também, das marcas mentais, para ser. E o samadhi, na verdade, ele é um estado que a pessoa alcança, né? Tipo, uma coisa leva a outra, mas uma coisa não é a outra, né? Então, muitas vezes as pessoas Sim. elas confundem um pouco o que é esse estado de samadhi, hinduísmo, com o que é a iluminação budista. Eu acho que o ensinamento dos cinco curadores supremos, principalmente, ele ajuda a entender isso, que o porquê disso, né? E uma outra coisa que você falou, que eu achei muito bacana, que tem uma forma, tem um símbolo, porque justamente como a gente sabe que a gente trabalha desta maneira em termos de como a gente se relaciona com o externo, forma, percepção, pensamento, o antídoto, né? Quer dizer, justamente também os Jnani Budas vão trabalhar dentro desses aspectos, né? Que são os aspectos como a Uhum. mente entende. Porque, em verdade, Ele vai atuar em porque, todas em as verdade, frentes também. É. O que ocorre é que não há um esquema, é um método. Então, você segue um método e esse método faz com que você desperte essa essência pura dentro de você, e dentro desse método ele se chama curador supremo. Na verdade, é como se você tivesse um santo, para quem é católico, e você fosse ao altar dedicar a sua penitência, a sua confissão, a sua dedicação, a sua prece, para que você pudesse se conectar com esse santo e desse contato você criar uma familiaridade, uma estreiteza nesse caminho. Nesse caso, ele acontece internamente, ele não tem uma representação externa. Sim, ele tem um arquétipo, como qualquer símbolo que nós nos conectamos, ele dispara em nós um aspecto da mente correspondente, mesmo que isso não seja consciente. Então, eu não vou discorrer qual é a visualização que nós temos que fazer em cada um dos 5 chakras para que os Jnani Budas possam se manifestar. Na verdade, o que a gente precisa entender é que há uma metodologia muito bem esclarecida e explanada da autocura tântrica Nalso, do corpo e da mente, do meio ambiente interno e externo, que quem quiser ter acesso está disponível até na internet para você seguir os vídeos e se familiarizar melhor com a prática. Mas o que precisa ficar entendido aqui, que eu citei um chakra, para que nós possamos entender que existe um caminho gradual até que você demonstre e manifeste esse aspecto da sua mente iluminado, porque senão parece que nós recebemos uma bênção e essa bênção introjeta em nós e desperta em nós essa qualidade. Não é assim. Isso não é possível. Sim, uma bênção é, sem dúvida nenhuma, uma aceleração, uma aproximação, uma junção do aspecto da sua mente com o aspecto positivo que você quer despertar em si. Então, pode ser uma pessoa graduada, um ser iluminado, um lugar abençoado, uma prática de meditação. Todas essas são formas
e recursos para você conseguir despertar em si mesmo essas qualidades que não estão manifestas, mas elas têm o potencial de se manifestar. Então, o mais importante é entender, sim, uma bênção, um ser sagrado. Nós pedimos a todos, né, que nós confiamos e amamos, abençoa minha mente, para minha vida, para tal procedimento, para eu estou com dificuldade financeira, isso tudo é muito válido. Como calçar uma folha de papel no pé, podendo calçar uma bota espetacular, entendeu? É como se nós estivéssemos atribuindo um valor menor ao valor máximo que isso possui. Então, se nós realmente quisermos usar uma prática de autoconhecimento ou qualquer outra prática de meditação que nós sintamos familiaridade, nós precisamos entender que não é pedir que algo aconteça, mas sim nós precisamos nos reconhecer capazes de desempenhar as condições favoráveis para que tal situação aconteça, para que esse relacionamento pacifique. Não é alguém que vai abençoar o relacionamento, mas que vai nos abençoar para despertar em nós essas qualidades. É isso que precisa ficar entendido. E é dessa forma que nós somos co-criadores da nossa própria vida. Sem Enquanto dúvida. nós acharmos que um ser graduado, um ser iluminado, ou um Jani Buda, um curador supremo, ou uma divindade vai nos tocar o coração de tal forma que vai fazer por nós aquilo que só nós podemos fazer por nós mesmos, isso é uma ilusão. Então, para nós, estar no canal central representa o seguinte: no momento em que eu fui concebida pela junção do espermatozoide do meu pai e do óvulo da minha mãe, e eu desenvolvi um DNA que traz uma herança, que é genética, que é espiritual, que é mental, que é psíquica, toda essa genética que eu trago comigo, que é desde o sem início, conforme nós já vimos em outros capítulos, cabe aqui nos lembrarmos que isso é que nos faz capazes de, já que eu trago essa mente por todo esse percurso infinito, em que eu não sei quais aspectos eu possuí, entendeu? Mas que hoje eu tenho esse corpo, essa idade, esse contexto, e dentro disso é que eu posso começar da onde eu estou, com o que eu tenho e agora. Porque senão fica algo assim, eu preciso ir à Índia, eu preciso visitar tal lama, tal mestre, eu preciso praticar tal meditação. Sim, sim, claro, tomara que todos nós tenhamos condições para isso. Mas isso não garante a nossa imersão definitiva. O que garante a nossa imersão definitiva é exatamente esse exercício de familiarizar a minha mente e o meu corpo com os aspectos positivos que elas possuem, abandonando o que me gera sofrimento. Se eu casar esses dois aspectos, eu consigo atingir a iluminação com muito e muito, muito esforço ainda nessa vida. Porque nós temos 3 escopos. O primeiro, atingir a iluminação. O segundo, atingir a iluminação para o benefício de todos os seres. E o terceiro, atingir a iluminação para o benefício de todos os seres ainda nesta vida. Então, se nós queremos ser o ser que nós quisermos ser, tem aqui a dimensão da nossa dedicação nesse treinamento. Qualquer um de nós pode. Isso que você está falando, né? Eu acho que é exatamente o motivo porque é importante a gente conhecer os 5 curadores supremos, né? Porque eles são a referência de qual é a manifestação que nós devemos aspirar, né? Eles trazem essa aspiração para a gente. Sim. E seja em que momento a gente estiver, com a Sim. condição que a gente tiver, nós temos essa simbologia para almejar, né? Eu acho que esse que é o ponto importante do porquê conhecer.
Sim, inclusive, eu posso fazer melhor ainda. Agora, nesse exato momento, nós podemos fazer uma meditação breve, onde nós vamos nos familiarizar com esses curadores supremos, dentro de nós mesmos, dentro dos nossos 5 chakras principais que nós usamos dentro do sistema da autocura. Se você preferir, a gente faz isso agora, não, assim, sem nenhuma cerimônia, porque qualquer um de nós pode compreender como isso ocorre dentro do nosso corpo, experimentando diretamente. Tá? A gente pode fazer agora. Eu acho que a prática, eu posso deixar ela no link, né? Ela completinha, uma prática de Não é nesse, autocura. é uma forma... Não, mas não é a prática da autocura, não. Você pode deixar sim, mas Tá é bom, só para a então, gente entender como que isso ocorre dentro. perfeito, Então, a vamos gente pode se embora. sentar, eu vou só... a gente pode se sentar e a gente, em 10 minutos, resolve isso. Tá? Perfeito. Então, aonde nós estivermos, a única solicitação é que nós apoiemos os nossos isquios e, se estivermos na cadeira, nós sentimos as nossas solas dos pés bem apoiadas. Se nós estivermos com as pernas cruzadas, ainda assim mantemos a consciência nos isquios. Iscos são os ossinhos Nós do bumbum, mantemos... tá, gente? Para quem não sabe. aqueles 2 que apontam como umas anteninhas na almofada. Daí nós relaxamos os ombros, as mãos, a boca, as pálpebras. A pontinha da língua pode tocar a linha entre os dentes superiores e o palato. Observamos a nossa coluna vertebral, vértebra por vértebra do coxal-áxis, apenas espaçando-as, lubrificando-as, relaxando-as. E agora observamos a nossa respiração. Enquanto nós inalamos, absorvendo o prana, a energia vital, trazendo para o nosso canal central, preenchendo e distribuindo por toda a nossa corrente sanguínea, para os nossos canais de energia. Apenas observamos a nossa respiração, fazemos 3 respirações ritmadas para nos trazermos juntos na mesma ambientação. Inalo, 1, 2, 3, 4. Retenho, 1, 2, 3, 4. Exalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inalo, 1, 2, 3, 4. Retenho, 1, 2, 3, 4. Exalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inalo, 1, 2, 3, 4. Retenho, 1, 2, 3, 4. Exalo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora respiro no meu ritmo pessoal, observo a minha mente, se ainda está agitada ou torpe, e procuro mantê-la atenta na respiração para trazer a minha presença no momento presente. Visualizo o meu canal central entre as minhas sobrancelhas e 4 dedos abaixo do meu umbigo. Visualizo o meu canal lateral direito, que nasce na narina direita, toca a minha glândula pineal e gira no sentido horário em torno dos meus 5 chakras principais, a coroa, a garganta, coração, o umbigo e chakra secreto, e entra no chakra secreto
como um cabo de guarda-chuva percorrendo o canal central e se alinhando entre as sobrancelhas. Essa energia é a energia masculina, fresca como a lua cheia. O canal lateral esquerdo nasce na narina esquerda, toca a minha glândula pineal, gira no sentido anti-horário, em torno dos meus 5 chakras principais, circundando o meu canal central, na altura da minha coroa, garganta, coração, umbigo, chakra secreto, entra como um cabo de guarda-chuva no meu canal central e se armazena 4 vezes. O percurso da minha energia feminina e energia masculina na direção do coração constitui essa meditação. Então, enquanto os canais laterais vão relaxando, surge uma flor de lótus verde, duas pétalas, marcada com a sílaba mântrica Ri, no meu chakra secreto. Pamlepe machanko, ri, 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 ri. Essa sílaba evolui para um símbolo que é um duplo dor de verde. Esse símbolo evolui para o curador supremo Amoghasiddhi. Curador supremo Amoghasiddhi, no chakra secreto, de cor verde, fazendo mudra do destemor, concede a iniciação e purifica todas as negatividades relacionadas ao chakra secreto na forma de pássaros verdes sujos, fumaça preta e sujeira. Nós experimentamos nova sensação de êxtase e vacuidade, purificando especialmente o nosso medo, ciúme, inveja, contaminada, e todas as doenças relacionadas ao chakra secreto. As bênçãos do curador supremo Amoghasiddhi, luzes e néctares verdes preenchem o nosso canal central e nos conferem o regozijo, a ação sagrada, o poder iluminado, o agregado puro dos fatores composicionais e a sabedoria que tudo realiza. Om Amoghasiddhi Hum. O meu chakra do umbigo, os canais laterais, formam uma flor de lótus com 64 pétalas amarelas, marcada no seu centro com a sílaba mântrica Tram. Essa sílaba evolui para uma joia de fogo amarela, e essa joia de fogo amarela possui a essência do curador supremo Ratnasambhava. Tamlepe masepo, tram, 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 tram. No chakra do umbigo, o curador supremo Ratnasambhava, de cor amarela, faz o mudra da generosidade e nos concede a iniciação da coroa. Purifica todas as negatividades relacionadas ao chakra do umbigo na forma de cavalos amarelos sujos, fumaça preta e sujeira. Nós experimentamos uma nova sensação de êxtase e vacuidade, purificando especialmente a arrogância, o orgulho, a vaidade, a avareza, as qualidades contaminadas e todas as doenças relacionadas ao chakra do umbigo. Com as bênçãos do curador supremo Ratnasambhava, luzes e néctares amarelos preenchem o nosso canal central e nos conferem a generosidade de dar amor, de dar proteção, de dar bens materiais, de dar ensinamentos, de destacar o lado positivo dos seres e das coisas, nos concede a humildade
e o agregado puro das sensações e a sabedoria da equanimidade. Om Maratnatsambhava. No chakra do coração, os canais laterais relaxam e formam uma flor de lótus azul com 8 pétalas, marcada no seu centro, com a sílaba mântrica Hum. Pamle Pema Chanko. Pamle Pema Ngompo. Hum, 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 hum. Essa sílaba mântrica manifesta um símbolo que é um Vajra azul erguido verticalmente. E esse Vajra azul possui a essência do Curador Supremo Akshobhya. No nosso coração, o Curador Supremo Akshobhya, de cor azul, fazendo mudra da estabilidade, nos concede a iniciação do vaso de água e purifica todas as negatividades relacionadas ao chakra do coração na forma de serpentes azuis sujas, fumaça preta e sujeira. Nós experimentamos nova sensação de êxtase e vacuidade. Purificamos especialmente a raiva, o ódio, a impaciência, a instabilidade, a tristeza, a depressão, a mágoa, a angústia, a solidão e todas as doenças relacionadas ao coração. Com as bênçãos do curador supremo, luz enchem o nosso canal central e nos conferem o amor, a compaixão, a paciência, a estabilidade, a mente pura como um cristal diamantino, o agregado puro da consciência e a sabedoria de Dharmadatta, a sabedoria que analisa corretamente a realidade. Om Akshobhya. Na nossa garganta, os canais laterais relaxam e formam uma flor de lótus vermelha com 16 pétalas marcada no seu centro com a sílaba mântrica A. Pamle Pema Marpo. Essa sílaba possui a essência do símbolo de uma flor de lótus também vermelha. E essa flor de lótus possui a capacidade de se manifestar no Curador Supremo Amitabha. O Curador Supremo Amitabha, no nosso chakra da garganta, com a cor vermelha, fazendo mudra da concentração. Nos confere a iniciação do Vajra, e purifica todas as negatividades relacionadas ao chakra da garganta na forma de galinhas vermelhas sujas, fumaça preta e sujeira. Nós experimentamos nova sensação de êxtase e vacuidade, purificando especialmente a distração, a insatisfação, a palavra agressiva, e das doenças relacionadas ao chakra da garganta. As bênçãos do Curador Supremo Amitabha, luzes e néctares vermelhos preenchem o nosso canal central e nos conferem a satisfação, a concentração, a palavra sagrada, o agregado puro do discernimento e a sabedoria da discriminação. Om Amitabha. No nosso chakra da coroa, os canais laterais relaxam e formam uma flor de lótus branca com 32 pétalas, cujo centro está marcado com a sílaba mântrica Om. Essa sílaba mântrica possui, em essência, a manifestação do seu símbolo, que é uma roda do Dharma, cujo aro representa a moralidade,
Os raios representam a concentração e o centro representa a sabedoria. Essa roda do Dharma tem a essência pura do curador supremo Vairochana. O curador supremo Vairochana, de cor branca, no nosso chakra da coroa, faz o mudra de girar essa roda do Dharma, nos concede a iniciação do nome e purifica todas as negatividades relacionadas ao chakra da coroa, na forma de porcos brancos sujos, fumaça preta e sujeira. Nós experimentamos nova sensação de êxtase e vacuidade e purificamos especialmente a nossa mente obtusa, a nossa visão incorreta da realidade, a disputa, a competição, a falta de espaço interno e a ignorância, e todas as doenças relacionadas ao chakra da coroa deixam o nosso corpo na forma de porcos brancos sujos, fumaça preta e sujeira. Com as bênçãos do curador supremo Vairochana, luzes e néctares brancos preenchem o nosso canal central e nos conferem o poder pacificador, a mente e o corpo límpidos como um cristal diamantino, o espaço interior, a visão correta da realidade, o agregado puro da forma da sabedoria que reflete a realidade como um espelho de cristal. Om Vairochana. E por termos recebido as 5 iniciações dos 5 curadores supremos, a nossa mente e o nosso corpo se familiarizam com a palavra sagrada de todos os seres sagrados. E nós manifestamos a união inseparável da nossa energia masculina e feminina no nosso coração. As nossas energias, ventos, gotas, se reúnem no nosso canal central e são absorvidos no nosso coração. Nós vamos nos dissolvendo em luzes, como um arco-íris, de cima para baixo e de baixo para cima, restando apenas o nosso coração, e dessa união de êxtase e vacuidade, de paz e alegria, nós nos tornamos, trazendo o resultado para o momento presente, um ser totalmente puro, perfeito e livre. Pelo poder da verdade, paz e alegria, agora e sempre. Podemos trazer a nossa respiração para o momento presente, esvaziando a mente, apenas concentrando a nossa atenção na respiração. Podemos ir abrindo os olhos e experimentarmos essa nova sensação. Bem. É isso. Que tudo, né? Realmente, a Cris, ela deu uma breve explicação no começo, né, das representações do Jnani Budas, símbolos, letras, e ela já botou na prática o que são, o de cada um desses curadores supremos. Normalmente, a gente visualiza os curadores realmente aonde seriam chakras, e também para ficar claro que uma coisa para mim no começo foi confusa, é que para o budismo, justamente por causa dos 5 curadores supremos, se trabalha como se fossem os 5 chakras principais, né? O chakra secreto, que a Cris falou, que é o primeiro, eu acho que o budismo ele integra um pouco, né? O umbigo para baixo, o umbigo para cima, assim. O secreto ele pega do umbigo um pouco para baixo e depois o do umbigo mesmo
ele pega uma parte superior, né? Exatamente, é uma perpendicular que a gente traça do períneo ou da próstata, né? Que se encontra 4 dedos abaixo do umbigo. Então, essa interseção que é o centro de força. Sim. Né? É aqui que a gente visualiza. Em 3D, O secreto, parece que né? o secreto. Então, em 3D, a gente abaixaria 4 dedos do umbigo e traria 4 dedos acima do períneo ou da próstata. E esse ponto de interseção é o chakra secreto. Assim também, no umbigo, não é exatamente no umbigo, a gente tem que visualizar, quando a gente medita, e não necessariamente esse sistema, qualquer outro sistema. Nós precisamos imaginar que o nosso centro energético não está na coluna vertebral, por exemplo, como tem o símbolo da medicina, onde tem as 2 serpentes que se encontram em torno daquele caduceu, exatamente porque nós temos uma imagem frontal, né? Então parece que ela é chapada, mas em verdade ela acontece internamente. Não é 2D, 3D que a gente tem que enxergar, né, Cris? Exatamente. É como se nós estivéssemos dentro de nós mesmos e nós tivéssemos um olhar como uma câmera capaz de filmar todo esse percurso que os canais fazem, né? Eu esqueci de falar, o canal lateral direito, ele tem essa energia de lua cheia, fresca como o sêmen, né? E o canal lateral esquerdo tem a energia solar desse sol de outono, que é fresquinho, que é dessa cor aqui, que ele vai levemente aquecido e ele tem a temperatura do óvulo, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente traz a sensação térmica para criar essa familiaridade quando nós fomos gestados, porque tem essa sensação registrada no nosso corpo, né? Aquela sensação de frescor quando a gente está com muito calor, aquela sensação levemente aquecida quando a gente está com muito frio. E então, uma outra coisa que as pessoas podem não conhecer, né, que está fora do conhecimento da maioria, é que no budismo, e alguns, acho que não é só no budismo tibetano, ou no Tibete, deve ter essa característica em outros lugares. Lá, a lua é masculino e o sol é feminino, que é inverso do que se trabalha no Ocidente, né? Então, é importante, quando a Cris fala, ao lado direito, a lua fresca, a lua cheia fresca, né? Eu já vejo os balõezinhos todos aqui. Mas a lua não é ao lado feminino? Isso que... Não, no budismo tibetano, ou sei lá, não sei se eu aprendi através do budismo, mas a consideração é que a lua é masculino e o sol é feminino, né? Mas isso não é para ninguém abandonar o sistema que segue, absolutamente. É que a gente teve essa experiência e nesse sistema é dessa forma. Igual, por exemplo, eu tenho amigas e amigos que estudam e aplicam a medicina chinesa. Aí dizem, mas, Cris, então como é que eu faço? Nesse momento que você estiver meditando comigo, você visualiza dessa forma. Depois, quando você for fazer funcionar o seu sistema, você visualiza o seu sistema, não entra em discórdia, não tem discordância nenhuma. Assim, é como você dizer, eu quero ir até Aracaju. Cada um vai por um caminho. Tem um caminho que é comum, mas tem outros que são opcionais. Então, a gente pode escolher aquele que está mais integrado com a nossa própria mente. Imaginem, o Buda ele deu 84 mil ensinamentos, os Kangyo e os Tengyo, né? Não é possível que um deles não sirva para mim. Isso que você colocou, Cris, é super importante, porque eu mesma passei por isso, né? Que a gente vem dentro de um conhecimento, daí olha esse lado aqui e fala, não, mas isso está errado. Não, gente, não está nada errado, né? São métodos. E daí a gente tem que seguir aquele método, né? Então, quando estiver fazendo uma prática de autocura ou uma prática qualquer, de qualquer pessoa, o método é aquele.
você estiver fazendo aquele método da outra pessoa, se você estiver querendo fazer, siga, é um método, né? Então, não tem Exato, certo e errado, né? Tem exato, como exato. foi formatado. E isso é importante, porque tem muita gente chegando nas questões das práticas espirituais, né? E tem um senso comum de algumas coisas que, como se elas fossem verdades absolutas, e na verdade elas são só um método, né? Como a gente tem Sim, que sim, olhar o que a gente fala aqui também só com mais um método, né? é verdade. Por exemplo, eu tenho um amigo que foi e é o diretor de uma instituição educacional, ele é pastor evangélico. E ele é daqueles pastores que usam aquele crucifixo de madeira, né? E andam de sandália de couro. Mas ele não muda, é sempre dessa Modelo forma. franciscano, cappuccino. E é uma das pessoas mais lindas, o pastor Everaldo, que eu conheci. Ele é professor também. Agora, ele tem muito para me ensinar, porque ele é aquela pessoa que ele tem sempre a palavra de Cristo, né, como um exemplo. Ele não é dogmático e ele não é também persuasivo, mas indica, né? Ele indica, porque Jesus falou, e aí é lindo, porque ele conhece muito bem o que Jesus falou. Só que ele, mais do que conhecer o que Jesus falou, ele coloca em prática. Então, você diz assim, ai, Everaldo, sabe o que eu tenho aqui em casa? Eu tenho 12 telhas. Aí ele diz assim, espera aí que eu vou buscar com a minha Ferrari. Ele tem um Passat desses antigos, assim, que de vez em quando deixa ele no meio do caminho, ele vem correndo, pega o que seriam 12 tijolos, como se fosse um tesouro, né? Aí ele vai e leva para a casa dele. Aí depois uma outra pessoa diz assim, eu tenho uma pia que eu não vou mais usar. Ele vai lá e pega a pia. Pois dessa forma ele já construiu algumas casas para pessoas que não tinham lar. Entende? Então, eu acho assim, pessoas assim não precisam nem rezar, né? Porque a prática do cotidiano dele já é a prece mais efetiva que você pode fazer. Então, se eu falar para ele, olha só, você, Everaldo, poderia eu gostaria de fazer uma prática de meditação comigo, ele vai fazer, Cris, sabe qual é o problema? Eu não tenho tempo, porque eu tenho que ir lá buscar uma caixa de leite para levar para... Entendeu? Quer meditação mais incrível do Do que que essa? ação. Não tem. Sabe, ele está trabalhando o amor próprio, o amor ao próximo, ele está trabalhando a compaixão em ação, ele está trabalhando a dinâmica da sociedade, ele está trabalhando a distribuição de renda, ele está... Ele já Sabe, manifestou todas as nossas aspirações, né? Isso que é uma pois coisa, ele, exato. inclusive, tem uma coisa que me incomoda muito, especialmente, desculpa a quem me ouvir nesse momento e se incomodar, mas eu preciso dizer aquilo que eu sinto. Me incomoda muitas vezes a postura do budista, de alguns budistas, entende? Que tem uma empáfia de dizer, não, porque o Buda ensinou o caminho para a iluminação, então você deve testar, você deve conhecer, você deve treinar a sua mente. Serve para mim, não necessariamente para você. Se você quiser saber qual é a minha experiência direta, podemos conversar. Mas eu invadir a sua privacidade, questionar as suas convicções com as minhas convicções, isso não é budismo. Se algum budista se aproximar de você com essa fala, não entendeu o Lambrim, não entendeu o caminho gradual para a iluminação. Então, você se questione até onde essa Vamos para o livro pessoa é Orgulho confiável. Espiritual, né? Exato, porque é algo que afasta a filosofia budista do praticante de qualquer outra meditação ou filosofia, é essa empáfia que alguns de nós assumem como uma verdade absoluta e que, sem que nós percebamos, atrapalha.
E é uma coisa que absolutamente que contradiz muito do que a gente ouve, o que o Buda tenha deixado de instrução, né? Que ninguém deve acreditar nele, inclusive, que não seja pela própria experiência, né? Que as pessoas cheguem às suas próprias conclusões do que ele fala, e que ele fez um esforço que foi seguido durante muito tempo e hoje se perdeu, porque tudo se institucionalizou no mundo, né? Que ele nunca se vendeu como o budismo, ele nunca chegou nos lugares como uma religião, né? Eu ouvi, inclusive, o Dr. Tsetan falar isso, né, numa das aulas que ele deu no Centro de Dharma, que no passado o budismo, as pessoas chegavam, era o que eram, né? E as pessoas ia sendo incorporado pela cultura local, o que era bom para a cultura local, né? Então, Inclusive, é muito importante que nós entendamos, mesmo dentro da filosofia budista, porque mesmo que vocês não sejam praticantes da filosofia budista, vocês são interessados, porque se estão assistindo o canal é porque têm interesse, né? Então, é importante destacar que essas diversas linhagens e escolas e métodos, eles só vêm para atender à necessidade de cada um. Assim também como outras filosofias que não a budista, também vêm para atender a mente que você possui. Vai haver sempre o calçado justo para o seu pé. Só que o mais importante, que fica aqui, eu gostaria de deixar registrado, é que essa confusão toda, ela existe por causa nossa, desses seres assim como eu, que somos medíocres, sabe? Porque os grandes lamas, se nós observarmos, eles se respeitam, eles nunca falam mal um do outro, porque se um lama falar mal do outro, desconfia, esse lama não é um bom lama, não é um lama para eu seguir. Uma certa ocasião, o lama... infelizmente, toda instituição de qualquer lugar do mundo tem uma certa politicagem. Gente, o budismo também vai ter, né? Eu acho que tem nomes grandes que eles têm uma contribuição independente, né, das suas... Mas é muito além, por exemplo, quer ver uma coisa? Uma certa ocasião, Lama Zopa e foi perguntado por que havia incompatibilidade por um jornalista dele com Lama Ganchen e por que essas linhagens não se bicavam, né? Daí, o Lama Zopa pensou naquela pergunta estapafúrdia, né? Ele só respondeu o seguinte: eu seria muito incapaz se eu questionasse Eruca, se eu questionasse Tara, se eu questionasse Manjushri, porque esse lama, especialmente, que você cita, é, por mim, não só apreciado, como respeitado e reverenciado. Então, essa é a resposta que a gente tem que sempre dar quando alguém pergunta sobre as nossas incompatibilidades. O mínimo que a gente pode fazer é incompatibilidade? Mas que incompatibilidade você se refere? Aliás, nem precisa, porque não existe, né? Se eu estiver me relacionando com outra pessoa ou outra filosofia com incompatibilidades, é porque eu não estou entendendo o meu verdadeiro propósito. Isso precisa ficar também nesse espaço que é tão legítimo, claro, porque essas perguntas vão surgir conforme a gente vai aprofundando a nossa prática, elas não só surgem por nós, como por outras pessoas que deixam a nossa dúvida, às vezes até desconfortável. Então, antes que a dúvida surja como uma dúvida, tenho certeza de que o que eu estou trazendo aqui é muito valioso.
porque isso desfaz toda e qualquer má compreensão do que seja a linhagem. A linhagem é aquela... Você não é de uma família, você não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um avô, não tem uma avó, dois avós, não tem? Então, a linhagem espiritual também tem, né? É só isso, é só isso e é tudo isso. Está mutada, amor. Tem uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, que independente do país, se é Zen budismo, se é budismo Theravada, o que quer que seja, né? Tem 7 linhagens só no budismo tibetano. O nosso pai é Buda. Simples assim, né? Uhum. O nosso pai, o Uhum. pai de todo mundo é Buda, e tem algumas coisas... assim, daí particularmente, para mim, eu acho que as 4 9 verdades, eu acho que para mim é o pilar de todo o budismo, sabe? Não pode não ter sido o primeiro ensinamento, como você já me corrigiu da outra vez, mas para mim é o pilar do budismo para todo mundo, né? Sim. E, gente, a Cris deu um presente para a gente, que foi meio na prática falar, né? Falar e demonstrar como esses curadores supremos, a gente pode visualizar, como a gente pode se relacionar com esses curadores supremos, né? Através do som, através da imagem, através da cor, né? Esse sistema do Tantra, ele trabalha no sentido de... É meio 3D, aquilo que a Cris falou do 3D, né? A gente tem que realmente ter a concentração e a mente clara para conseguir imaginar tudo aquilo como real e tudo internamente, né? Porque justamente são nesses chakras que a gente tem as nossas marcas mentais, nossas qualidades, nossos defeitos, né? E a gente vai trabalhando para ir purificando todo o nosso sistema interior, né? São as nossas caixinhas Exato. internas, né? Exato. E é interessante porque eu trouxe para vocês uma constatação que aconteceu comigo, né? Eu fazia a visualização frontal, que não deixa de ter o seu valor, mas a minha prática mudou de categoria quando eu passei a introjetar a visualização. Então, essa visualização ela passou a ser muito mais real quando eu a introjetei no canal central, porque é esse o grande entusiasmo que dá, é você trazer esse entendimento intelectual para a sua prática orgânica, né? Porque, do contrário, fica muito lá fora o que tem que estar aqui dentro, né? Como se você estivesse observando uma maçã na macieira. Tudo bem, é linda, inclusive, mas outra coisa é você saborear essa maçã, né? E digerir essa maçã e extrair dela todo o benefício que ela possui e depois excretar aquilo que não serve. E assim deve ser o ensinamento também. A gente aproveita aquilo que é útil, aquilo que é valioso para nós e aquilo que não. A própria mente já faz essa seleção. Às vezes até joga as melhores riquezas, ela também joga fora, porque ela está distraída, né? Mas, assim, de uma maneira geral... Aliás, se você me permitir só fazer esse encerramento, tem uma visualização que é muito interessante, porque quando a nossa mente está lutando com a concentração, ela tem 2 aspectos, né? Ou ela aquece, ela se aquece como um músculo e ela consegue reunir a atenção até chegar à respiração, como nós fizemos rapidamente na nossa preparatória, né? A gente tem que ter um corpo relaxado para a mente se concentrar, porque quando o corpo não está relaxado, a mente ela entra em agitação e daí ela não permite, ela vai batalhar contra a gente, né? Então ela tem que ser convidada e ela é a convidada de honra, ela tem que ser afetivamente convencida de que ela precisa ocupar esse espaço do corpo, porque normalmente a gente está com o corpo aqui, a mente está lá, pós-sofrendo o passado, pré-sofrendo o futuro, e a gente briga com esse presente, quando o presente é o estado que a gente deve tentar cultivar
permanentemente, né? Quando a gente traz para o canal central, é isso que a gente está fazendo. Então, a imagem de 3 potes, né? Um pote, ele está cheio, o outro pote está rachado e o outro pote está emborcado. Quando a nossa mente estiver em um desses 3 aspectos, comece tudo de novo. Porque quando a mente está com o pote cheio, é quando a gente Nunca mais costuma nada. muito ouvir. Assim, não, então, você precisa entender que nesse sistema você visualiza a luz azul e não branca. Ah, mas eu visualizava a branca. Não dá, vai me confundir. Eu vou visualizar a branca. Só um pote cheio. Um pote rachado, você diz, olha, então você vai visualizar a luz branca, a luz vermelha e a luz azul na coroa, garganta e coração. Tá bom? Hã? Aquilo que entra... Estou emborcado. Não, estou rachado. O emborcado, né? Estou rachado. Esse é um rachado. O emborcado é assim, tá me ouvindo? Você está dormindo ou está meditando? A mente torpe, né? Quando a mente fica inebriada, aí você pergunta para a pessoa assim, e aí, como foi sua meditação? Nossa, eu viajei, não lembro de nada. Me desculpa, você não meditou. Não. Você sabe que muitas vezes as pessoas ficam chateadas, né? Eu que dou aula para pessoas, tipo, é mais que leigo, né? Pessoas que só querem aprender a meditar sem nenhum compromisso filosófico, espiritual, né? E tem um mercado que eu falo que é da meditação spa, né? Vão ficar visualizando coisas coloridas, lugares lindos, né? E às vezes as pessoas viajam mesmo, elas se acostumam. Eu acho isso um perigo, um pouco, porque a mente se acostuma, se familiariza com os rótulos, né? Então, se para a pessoa isso é sempre uma meditação, ela vai ter problema depois para entender o que é uma meditação de verdade. E também isso é uma meditação, né? Não é que não seja uma meditação, né? Sim. Mas não é a meditação que vai treinar a mente, que tem os objetivos. E uma outra coisa que eu percebo, que você falou e que faz diferença, né? Quando você vê essa aplicação do mindfulness mais frio, né? Mais clínico, digamos assim, é que não se coloca uma intenção, e a intenção ajuda a direcionar a mente. A prática da intenção que se faz no começo, normalmente, né, não se coloca normalmente nas práticas usuais. E essa intenção, às vezes, pode fazer toda a diferença para uma pessoa conseguir direcionar a mente para a meditação. Parecem pequenas coisinhas, né, mas que fazem bastante diferença, e elas podem ser ou não prejudiciais ou facilitar o resultado para a pessoa, né? Então, sim, é importante mesmo as coisas que você falou. Cris, você quer finalizar? Quer dar uma pérola sobre os 5 curadores supremos para a gente encerrar? Então, não há melhor caminho do que esse que já está apontando para dentro de nós, né? Então, esse caminho, quando nós buscamos lá fora, ou com aquilo que nós ainda não possuímos, ou num tempo que é segunda-feira, tempo do Garfield, é uma forma de nós retardarmos e desperdiçarmos essa nossa preciosa vida humana. É agora, com o que eu já possuo. Uma grande descoberta que eu tive é assim, quando eu quero meditar, antes de eu começar, eu pergunto, o que está me incomodando mais nesse momento? Né?
Aí eu digo, é o medo. E era mesmo. Hoje foi o medo. E aí, ontem também foi o medo. Aí, bem, então eu tenho que meditar no Curador Supremo Amoghasiddhi, né? Aí eu já sei que eu vou direcionar para o Buda, que é o Buda que manifesta o destemor. Mas ele também já foi como eu. Então, isso me faz pertencer a essa linhagem. É isso que me faz pertencer a essa linhagem. Eu perceber que o Buda Amoghasiddhi já foi como eu. O Buda Amoghasiddhi, exatamente porque ele conseguiu transcender o medo, é que ele se tornou um ser completamente perfeito. Então, se ele já sentiu e já manifestou o veneno mental do medo, o veneno mental da inveja, o veneno mental do ciúme, já manifestou a ação contaminada, confusa, malvada, se ele já existe como uma constatação de que ele conseguiu transcender, por que eu não poderia? Então, eu pertenço à mesma família. Eu tenho a mesma poção, eu tenho essa semente. Eu posso, eu consigo. E vai depender da minha dedicação. É uma pérola, realmente, mas só para não deixar o povo confuso, eu sempre entendi que os genes Budas eram uma, entre aspas, uma alegoria. Eu nunca pensei que os 5 curadores supremos a gente coloca como se eles tivessem existido mesmo? Sim, porque eles não só existem assim, como existiu a princesa Yeshedawa. A princesa Yeshedawa, ela era uma princesa que vivia numa aldeia e que tinha muitas realizações, e ela, por ser mulher, embora fosse a consulente de tantos, né? Os homens diziam, nós vamos rezar para você nascer como homem, para você poder atingir a iluminação na sua próxima vida. E daí ela diz, não, eu vou atingir a iluminação ainda nessa vida, num corpo de mulher, porque a mente não tem gênero, né? Então, assim se torna como Tara, a né? princesa Yeshedawa se torna Tara, o que ocorre é o seguinte, eles existem, mas são energias que permanecem num outro estado que, para mim, é incompreensível, é inatingível. Né? Então, para que eles possam vir até mim, porque foi uma promessa que eles fizeram, eles se apresentam em muitos outros seres que eu ainda não encontrei tantos assim, mas que eles fazem a promessa de em Buda Dharma e Sangha eu tomo refúgio até a iluminação, com a prática da generosidade das outras perfeições, possa eu atingir o estado de um Buda para o benefício de todos os seres sencientes. Né? Então, essa é a promessa que ele faz e que eu faço, e que você faz, e que qualquer um aqui, sem querer saber ou não sabendo, tomou. Porque quando nós... O simples fato de estudar o caminho espiritual já cria esse comprometimento. Porque não existe, em verdade, maior felicidade do que poder compartilhar aquilo que eu possuo. Isso é fato. Até mesmo um assassino, se você pergunta para ele se ele prefere assassinar ou prefere tomar chá, eu acho muito pouco provável. Ele pode até querer tomar uma cachaça, mas eu acho muito pouco provável que ele prefira pegar a arma e dar o tiro numa outra pessoa. Se você pegar uma criança esfomeada e colocar num quarto com uma cenoura e um coelho, ela vai comer a cenoura, ela não vai comer o coelho. Entende? Então, eu acredito nisso. A gente precisa ter a nossa identidade preservada, a nossa essência garantida. Nós somos como um diamante sujo que, se enfiado nas fezes, ainda assim mantém as suas qualidades. Né? Gente, mantém correndo atrás também dos nossos processos de cura interior, aspirando o melhor que a gente tem para dar para o mundo. Cris, passamos um pouquinho do tempo, desculpa, eu tenho fiscalizado para você, hoje falhei, e
Obrigada por estarem aqui com a gente e até o próximo encontro Caminhando no Dharma. Até o próximo. Muito obrigada pela oportunidade. Beijos. Um grande beijo.